pessoal, boa tarde. Eu sou a Mariana Miranda, fui entrevistada no CQCS Mulher do mês passado e hoje eu estou aqui com a Eduarda Tênis, da Marte, para contar um pouquinho da trajetória dela. Oi, Mari, boa tarde, obrigada pelo convite. Para mim foi uma surpresa e um prazer enorme ter recebido o seu convite e estou bem feliz de estar aqui com você hoje. Ah, que legal. A gente ficou bem feliz também com você tendo aceitado. Acho que você tem uma história muito bacana. É muito legal a gente trazer gerações diferentes. Todo mundo aqui passou por momentos diferentes, né? E com certeza você tem muitas boas histórias aí para a gente, né? Até por estar trabalhando numa corretora que tem o lado da seguradora, tem o lado dos clientes, né? Grandes empresas. Então, com certeza deve ter sido muito desafiador. E aí acho que seria legal você contar para a gente um pouquinho, né, como começou a sua carreira, como você foi introduzida no mercado de seguros, né, como que começou a sua trajetória. Legal. Bom, eu estou há 36 anos no mercado de seguros. Eu comecei bem jovem, com 15 anos, e naquele momento eu queria muito trabalhar. E minha irmã já trabalhava na área de seguros, a gente tinha um tio que tinha algumas relações com o mercado de seguros, e aí um dia ele falou, olha, tem uma entrevista para você no escritório na Avenida Paulista. E naquele momento eu não entendia direito o que era, mas eu fui, eu queria muito trabalhar. E cheguei lá, me fizeram uma proposta dizendo, olha, você é uma vaga para você trabalhar por um mês, para organizar o arquivo, e se der certo, depois a gente vê o que acontece. E lá fui eu para o escritório dessa empresa, que eu não sabia o que fazia ainda naquele momento. E eu só tinha aquela obstinação de que eu queria continuar trabalhando, né? E aí eu trabalhei esse primeiro mês na área administrativa e fui efetivada. E aquela empresa era uma corretora de seguros, que se chamava Power, e ficava no prédio da Bradesco Seguro, isso lá em 1985. Comecei a minha carreira lá, trabalhando na área administrativa, emitindo nota fiscal, fazendo arquivo, mas eu confesso que eu me encantava quando eu olhava aquele pool de datilógrafos e falava, olha, eu quero chegar ali e trabalhar com esse negócio de seguros. Como eu sou uma pessoa expansiva, eu fiz muitas amizades, me relacionei com muitas pessoas, e depois, talvez de uns 4 ou 5 anos, uma pessoa me disse, quer aprender? Eu vou te ensinar. E aí eu comecei lendo as ditas tarifas, né? E eu tenho uma dificuldade grande de concentração, por ser uma pessoa bem ansiosa, e aí o que eu fazia? Eu lia a tarifa e copiava tudo que eu estava lendo, porque assim era uma maneira de eu gravar melhor o que eu aprendia. E fui tirando as dúvidas e comecei a trabalhar com seguro de pessoa física, depois eu fui trabalhando com grandes empresas, mas naquela época muito focada em atendimento a cliente na área comercial. Trabalhei 9 anos nessa corretora, mas eu sempre quis mais, né? Eu achava que podia ser melhor, que podia fazer mais, e tinha desejo por crescer. Quando eu tinha quase 25 anos, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa outra corretora, e para lá eu fui. Fui trabalhar na AD Seguros, da família Dabos, e trabalhei muito perto do André Dabos, que atendia clientes e me ensinou muita coisa sobre essa relação com o cliente, e eu acho que naquele momento eu despertei para o que é de fato atender um cliente com toda a dedicação, com todo o carinho. Mas sempre querendo mais para minha carreira, querendo aprender mais, paralelamente fazendo alguns cursos, e nesse meio tempo eu prestei vestibular para Direito. E na segunda opção eu coloquei Geografia. E por um acaso do destino, naquela época era muito difícil passar no vestibular, e eu entrei na segunda opção, e lá fui eu estudar Geografia enquanto eu trabalhava. Morava longe, na Zona Leste, estudava do outro lado da cidade, trabalhava do outro lado, então era uma triangulação o tempo inteiro, indo direto para a faculdade, grandes desafios, né? E aí, continuando com aquela vontade de crescer, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na Citibank Corretora de Seguros.
Eu fiquei encantada, porque eu tinha muito desejo em trabalhar numa companhia multinacional, e mais uma vez, com bastante medo, eu encarei o desafio, e lá fui eu, com o meu inglês bem básico, e tentando fazer sempre o melhor. Lá eu tive uma experiência incrível de trabalhar para uma companhia multinacional, lá na década de 90, acho que é 96, mais ou menos. O Citibank já falava muito de questões de compliance, muita coisa de tecnologia, e aí eu tive a oportunidade de despertar para uma outra visão que além da área de seguros, que eu já conheci um pouco naquele momento. E fui aprender muita coisa nova, fiquei muito perto da área de tecnologia, conheci muita gente interessante, e foi, de fato, uma experiência incrível. Trabalhei duríssimo, foi uma época de muito trabalho, de muita pressão, mas eu confesso que hoje as coisas que eram mais difíceis ficam para trás, e eu lembro da parte boa. E aí, quando eu saí do Citibank, em 98, eu fui desligada do Citibank, e aí fui procurar uma oportunidade no mercado, e naquele momento participei de alguns processos, e acabei indo trabalhar na Marsh, que é onde eu estou até hoje, e por 23 anos, e aí tem uma história super longa para contar sobre essa experiência na Marsh. Ah, que legal, Duda. É bem interessante, né? Assim, 36 anos é bastante tempo, né? Assim, é uma vida, né? E é muito legal, assim, ouvir toda essa sua experiência e como as coisas vão se encaixando, né? E aí você conseguiu se encontrar numa empresa que durante esse tempo veio passando por várias mudanças, né? Inclusive com a AD, né? Até voltando, incorporando. É super engraçado, né? O nosso mercado, ele acaba, às vezes ele se concentra, depois ele se concentra, e você foi acompanhando tudo isso. Como foi essa transição, né? Que você chegou a passar de, né, ter lá datilografias para depois era digital e de e-mail, depois agora WhatsApp, Skype, como que você enxerga essa transição? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu sempre quis aprender alguma coisa nova, mas eu confesso que não é simples, são muitos desafios. Mas eu acho que o que nos diferencia e que nos dá a oportunidade é a vontade de querer fazer mais e tá dentro de toda aquela transformação, né? Eu gosto da transformação, apesar de ser uma pessoa que também tem um lado de olhar para as rotinas de uma maneira talvez até respeitosa, né? Mas é incrível ver o quanto o mundo se transformou, isso em todos os sentidos, né? Tanto na mudança dessa era analógica para esse digital que a gente vê hoje, mas em todos os aspectos, das relações com as pessoas, de como a gente está embarcado na transformação, mas a gente só vê se tirar um pouco o olhar para olhar um pouco de fora, porque dentro a gente não se dá conta que tudo transformou e na velocidade que se transformou. Eu concordo com você, eu até às vezes eu sempre brinco, acho que a gente tem que ter sempre uma disciplina, né, de buscar alguma coisa diferente, e a inovação não é fazer algo novo, é melhorar o que já existe. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer uma coisa nova e a gente poderia só melhorar um pouco, né, o que a gente já faz hoje. Então acho que é muito legal você ter essa ideia. E o que você, assim, como era o mercado antes, né, o nosso mercado de seguro quando você começou, e como você enxerga aquele agora, né? E o que você acha que melhorou e o que a gente ainda tem, coisas aí para melhorar, porque sempre tem, mas o que você considera assim mais relevante que você sente falta? Para mim, quando eu olho o mercado de seguros, eu acho que ele teve uma transformação, e eu acho que até nos últimos 10 anos, muito relacionada à inclusão em todos os aspectos, inclusão das mulheres, inclusão em todos os sentidos, né? Então, eu acho que isso foi uma transformação positiva. Então, quando eu olho lá atrás na minha carreira, sim, nós mulheres não tínhamos espaço, então, quando você olhava a liderança das grandes empresas, a gente não via tantas mulheres, existia, sim, questões de preconceito relacionado à idade, então, existiam muitos preconceitos e que eu acho que essas barreiras foram se quebrando, e graças
pessoas que movimentaram. O mercado em si, quando eu olho, eu gostaria de ver muito mais transformação. Eu acho que a gente ainda tem muito espaço para se transformar, para quebrar algumas barreiras, principalmente quando eu olho a questão de data analytics, de digital. Então, vejo muita oportunidade de inovação, mas óbvio que a gente está num país onde a cultura de seguro ainda precisa ser muito trabalhada. Portanto, é um mercado cheio de desafio, mas desafio significa oportunidade. Então, eu vejo aí muita oportunidade de crescimento no mercado de seguros. Óbvio que para quem tiver vontade e quiser se transformar e quiser sempre entregar um pouco mais para a nossa sociedade. Legal. E, Duda, você tem alguma história curiosa, assim, né, de quando você começou, ou alguma situação que você fala, nossa, isso hoje jamais seria, né, não aconteceria, que você, olha, isso aqui eram alguns absurdos que eu vivi lá no começo da minha carreira. Tem alguma história curiosa? Hoje, quando eu vejo a velocidade que a gente tem que se comunicar, então, a gente se comunica muito rapidamente com todo mundo, com o cliente, através de um e-mail, de um WhatsApp. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente escrevia uma carta de vencimento, que a gente chamava, para comunicar ao cliente que a pólice dele tinha que ia vencer, que ia renovar, e a gente escrevia isso à mão, alguém datilografava essa carta, isso era colocado dentro de um envelope, enviado pelo correio ou por um office boy, e aí o cliente preparava a informação para nos enviar. Então eu fico me perguntando com quanto tempo, eu não me lembro esse detalhe, mas com quanto tempo antes a gente tinha que começar a trabalhar uma renovação de um seguro, né? Hoje a gente manda um e-mail, no mesmo dia a gente recebe a resposta, fala com o mercado. Então, quando eu olho essa história, para mim é impactante ver a velocidade de transformação. Mas eu acho que ainda o que a gente tem de mais positivo é que essa velocidade, ela nos possibilita também a transformação como pessoa. Então, não só a transformação do processo, mas olhando para as pessoas, e algumas que eu convivo ao longo desses 36 anos, como toda essa transformação do mundo nos possibilitou nos autotransformar. E é interessante, né? Até uma das coisas que a gente também falou da outra vez que eu conversei com a Denise, né? A gente falou que existe um pouco desse mito, né? A tecnologia rouba espaço, enfim. E aí esse é um exemplo que você deu, né? Olha o quão a gente demorava, né? Tinha que trabalhar com antecedência. Hoje a gente faz muito mais atividades, né, do que a gente fazia no passado. O nosso trabalho, por mais que a gente tenha a tecnologia como aliada, ele não diminuiu, né? Acho que as relações, elas continuam existindo, né? Não se substitui isso, né? Então, e é legal você ir acompanhando toda essa transformação, né, que o mercado vem trazendo, né, vem oferecendo. Acho que isso é muito legal. Você vê alguma diferenças, né, entre corretoras e seguradoras e clientes, para mulher, ou você acha que todos estão se desenvolvendo da mesma maneira, ou você vê que algum está mais avançado que outros? Qual que é a sua percepção? Essa é uma análise, às vezes, complexa de fazer, mas eu confesso, e por estar muito tempo na March, eu vejo muito claramente a transformação que nós tivemos como empresa. Então, quando eu olho o que a gente fez como empresa, eu quero acreditar que as corretoras de seguros, elas estão muito mais abertas para essa transformação. Eu ainda vejo um espaço para seguradoras. Eu confesso que gostaria de ver mais mulheres nas posições de lideranças nas seguradoras. Nos clientes também, eu acho que a gente tem algumas mulheres, mas acho que tem, sim, mais espaço para elas nos clientes. Então, eu arriscaria dizer que os corretores estão na frente. Legal, eu acho que é legal a gente ver isso, né? Assim, quando a gente trabalha num ambiente que é inclusivo, que dá oportunidade, né? Você acha que se fosse 30 anos atrás, você conseguiria ter o mesmo cargo que você tem hoje de liderança? Seria mais fácil, mais difícil? Qual que é
como que você analisa essa jornada que você teve? Há 30 anos atrás, eu garanto a você que seria impossível, né? Eu me lembro quando eu entrei na marcha, praticamente não tínhamos nenhuma mulher na alta liderança, e eu acho que vale a pena contar um pouco dessa história, né? Eu entrei na marcha como executiva de contas júnior, e eu fiz toda a minha carreira com muito trabalho, muita dedicação. Eu sempre digo que as mulheres da minha geração, para chegar em um lugar parecido com os dos homens, elas tiveram que percorrer o dobro do caminho, né? Então, foi muito desafiador. Por muitas vezes, sim, eu vi alguns homens que talvez não tivessem tão preparados alçarem outros desafios, mas o importante é que eu cheguei nesse lugar e muito patrocinada por homens e mulheres que me apoiaram ao longo da minha carreira. Com certeza absoluta, eu não teria chegado aqui se não tivesse tido tanto apoio, né? Eu gosto de dizer, quando eu entrei na Marche, eu tinha um chefe homem e uma vez ele foi me passar uma conta para eu cuidar, e aí eu falei para ele, eu não estou preparada para cuidar dessa conta. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse, não, você está preparada, você tem toda a condição de cuidar dessa conta, né? Então, eu tenho ouvido isso com bastante frequência. Às vezes, para nós mulheres, a gente acha que precisa, a gente se cobra ter muito mais qualidades para se candidatar a uma posição, a uma determinada atividade. Em algumas situações, algumas pessoas acreditam muito mais na gente do que a gente mesmo. É verdade. Eu acho que, e às vezes a gente quer, assim, quer se comparar tanto, né? E aí a gente acaba não enxergando que a gente, às vezes, até tem qualidades melhores, assim, para aquela situação ou para aquele problema. Então, eu acho que isso é bem interessante também, a gente fazer essas reflexões, né? Porque nem sempre a gente não precisa de pessoas iguais, né? Então, um vai complementando o outro, então acho que isso é bem, bem importante. E você teve que abrir mão, assim, de coisas durante essa sua trajetória? Como que você analisa isso? Tive sim, Mari. Eu venho de uma família muito simples, eu sempre estudei em escola pública, e eu fiz a minha carreira graças a muito trabalho e a muita dedicação. Eu me casei com quase 30 anos, e eu tinha como meta na minha vida ser autossuficiente, né? Poder cuidar da minha vida sem depender de ninguém. E uma das decisões de abrir mão na minha vida foi a decisão de não ter filho. Lá naquele momento, há 20 anos atrás, a gente ainda não tinha um ambiente tão inclusivo, e ter um filho passava, inclusive, pelo fato de ficar 4 meses ou 6 meses de licença maternidade e, eventualmente, perder meu espaço no trabalho, como eu vi muitas mulheres perdendo. Então, naquele momento, sim, eu decidi, a decisão de não ter filho passou por isso também. E se você me perguntar hoje, se eu tivesse 10 anos menos, se eu teria um filho, provavelmente sim. Porque eu percebo que o filho é uma etapa da vida, uma parte importante da vida e que eu abri mão em algum momento. E eu acho que é super legal você falar isso, porque às vezes a gente acaba buscando tanto, né, ter o sucesso e depois acaba sentindo falta de algumas coisas. Então, acho que é importante a gente falar também que conciliar as coisas, né? Acho que ter esse equilíbrio de conciliar é bem importante, né, na nossa vida. Acho que e acho que com certeza as pessoas que estão te ouvindo, as mulheres, enfim, todo mundo com certeza vai pensar bastante, vai refletir sobre isso, porque a gente tem né, todo mundo tem ali uma idade biológica e a gente não consegue mudar. Então a gente se preparar para isso, eu acho que é importante. A gente tem sim que né, buscar ter espaço, ter relevância, ter o protagonismo, mas acho que também a gente tem que manter o equilíbrio e como você falou, né, ter sempre é óbvio que quando você trabalha com pessoas que entendem, né, você tem uma empresa inclusiva, isso é mais fácil, não dá para a gente falar que em todos os lugares são assim, mas eu acho que é bem legal a sua história, né, nesse ponto, você trazer essa reflexão, né, para as pessoas, porque
o tempo passa, né? E o que a gente estava falando da tecnologia, às vezes a gente está tão envolvido ali em alguma situação e a gente não vê esse tempo passando e a gente não faz nada para mudar a situação. Então, eu acho que é muito legal você abordar isso. Tem algum outro conselho que você daria para as mulheres que estão começando, que estão ingressando no mercado? O que eu sempre penso é que nós, líderes, temos um papel fundamental em exercitar a empatia. E é muito difícil, né? Mas acho que saber incluir as mulheres, nós, como mulheres, temos que entender que as mulheres são diferentes, têm sentimentos e posicionamentos diferentes, assim como os homens têm os seus. Mas nós, líderes mulheres, temos condição biológica, fisiológica de entender uma outra mulher, né? Então, acho que o grande desafio é da liderança, e claro, para as mulheres, se eu puder dar um conselho, eu diria, trabalhe duro, sempre queira o melhor, tenha sempre um pensamento otimista, encare as coisas como desafios e não como problemas, né? Para mim, os momentos que eu mais aprendi e que eu mais me desenvolvi na minha carreira foram os momentos de dificuldade, de pressão, de desafio, de medo, por talvez não conseguir entregar o esperado. Naqueles momentos, eu me impus o desafio e eu busquei energia para fazer o melhor. Então, a gente sempre tem mais para entregar, a gente sempre pode fazer melhor. Não, é exatamente isso. A gente sempre pode fazer melhor, né? Acho que assim, acho que uma coisa legal é quando a gente faz o que a gente gosta, né? Que é o seu caso, o meu caso, é tudo mais legal, porque é natural aquilo, né? A gente não está fazendo porque é obrigado, né? Então, quando você faz uma coisa que você gosta, eu acho que a gente desenvolve muito melhor. Não que todo mundo vai conseguir se encontrar na profissão, acho que de fato isso não acontece 100%. Algumas pessoas têm sorte, eu acho que a gente teve, né, e de conseguir fazer o que a gente gosta, de ter amor pelo que a gente faz, né, acho que esse também é um privilégio que a gente acaba tendo, né, em relação a muitas pessoas, e eu acho que é exatamente isso, quando você acorda com determinação e disposta a falar, olha, eu vou ultrapassar todas as barreiras, né, acho que isso faz muita diferença. E o que eu vejo, né, em você, assim, o tempo que a gente se conhece, a gente nunca se vitimizar, né, pelas coisas, a gente usar aquilo como um combustível, dar mais energia, e você falar, tá bom, é assim, então, ok, vou, né, não vai deixar eu falar, então vou me preparar, e, né, enfim, então a gente sempre usar aquele exemplo, ou uma situação para a gente não perder espaço, para a gente ter voz, né, eu acho que isso é bem importante. E hoje, como está o seu papel na marcha, assim, como estão os negócios, conta um pouco para a gente. Bom, hoje a minha área é a área de colocação de riscos, então muito envolvida com os riscos de property, casualty e motor, e também sou responsável pelo relacionamento com o mercado. Na parte de colocação de risco, eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, né, porque a gente sabe que existe uma tendência de um mercado hard, as coisas já foram mais simples no passado em termos de capacidades disponíveis e preço. Então, hoje a gente tem um cenário mais complexo, mais desafiador, mas também, por outro lado, a gente está num mercado forte que tem trazido capacidade para a mesa com muito mais maturidade. De uma maneira geral, vejo o mercado olhando para essa parte de inovação, de transformação, de digital, ainda talvez de uma maneira muito cautelosa, e aí eu acho que tem espaço para transformação. Por sua vez, eu acho que o mercado também vem numa transformação das pessoas, de pessoas entrando no mercado e várias pessoas mais jovens sendo preparadas para os desafios que vão ser impostos. Com relação à marcha, eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada, feliz por trabalhar na empresa,
com muito orgulho de trabalhar numa empresa que é alinhada com os meus princípios de ética, de integridade, uma marca com 150 anos no mercado esse ano, e com uma liderança que eu admiro demais. Eu acho que isso é bem, é o que você falou, né? Dá uma motivação maior quando a gente está num ambiente que é acolhedor, né? Que tem pessoas boas e que não são profissionais, assim, colegas de trabalho, né? São amigos, né? Então, acho que isso acaba sendo para a gente trazendo mais leveza, né? Para o dia a dia. Isso eu acho muito legal. E essa transição, eu acho, de jovens também, né? Que tem começado esses dias, eu vi uma coisa que eu achei interessante, né? Eu vi um post de uma pessoa falando que fez uma reunião com uma empresa que a pessoa falava mais palavras em inglês, essas palavras que, né, acabou usando bastante as palavrinhas da moda, e ele quase falou, eu vou mudar o idioma aqui, e aí depois eu vi uma outra pessoa rebatendo e falando, não, mas se ele está inserido nesse ambiente, é o que ele vai falar. Então, às vezes, também a gente julga, né, enfim, ou fulano fala isso, ou faz aquilo, enfim, mas ele está inserido naquele ambiente, né, de falar essas palavras o tempo todo. Então, eu acho que sempre que a gente consegue juntar as duas coisas, né, o novo, o digital, o que não era digital, enfim, e a gente tem muito mais sucesso, né, do que a gente ficar focando só em um modelo e achando que aquilo vai ser bom para tudo, né? É como o risco. E acho que é muito mais, né, Mari? A gente sempre fala em diversidade, né? E é muito mais que diversidade, é inclusão. Então, não basta a gente contratar pessoas jovens, a gente tem que aceitar que elas são diferentes da gente, né? Não basta a gente dizer, é uma empresa aberta para a contratação de todo tipo de pessoa, se a gente não tiver a capacidade de exercitar a empatia e entender que essas pessoas são de gerações diferentes, ou são de culturas diferentes, ou tiveram experiências de vida diferentes, né? Porque sem essa empatia, vai ser uma inclusão por inclusão, onde a gente vai fazer esse indivíduo se sentir muito mais excluído. Então, sim, diversidade, mas muito mais inclusão. Exatamente, eu concordo. E eu vejo que você conseguiu equilibrar muito bem isso, né? E de ter todas essas qualidades. E hoje em dia é difícil, né? Porque a gente acaba tendo costumes, até pré-julgamentos que não é que a gente quis, é que a gente foi educado muitas vezes, né? Enfim, ou conviveu naquele ambiente. Então, ter essa cabeça aberta para tudo, assim, eu acho que é muito legal e é uma lição de vida, né? Acho que para todo mundo aqui que tá te ouvindo, com certeza te admira bastante, mas mais ainda por conhecer todos esses detalhes que você está trazendo para a gente, e é muito, muito, muito legal mesmo para a gente ouvir, né, conseguir compartilhar aqui as nossas experiências, tudo que você tem falado. Conta pra gente também como você desenvolveu a sua habilidade de liderança. Eu acho que a liderança, de alguma forma, a gente tem alguma sensibilidade desde criança. Pode até não parecer, mas eu sou um pouco tímida. Mas o ambiente que me faz sentir mais confortável é o meu ambiente de trabalho. Então, eu acho que a liderança, ela acabou vindo de uma forma natural. Eu passei a liderar os meus colegas e, com isso, eu fui alcançando posições de liderança, até que, num dado momento, eu decidi que queria me dedicar um pouco mais a isso. E por quê? Por toda essa minha história de vida, por todo o desafio na carreira, a mulher, ela teve que se posicionar lá atrás de uma maneira muito mais contundente, muito mais firme para ocupar um espaço. E aí o que acabava acontecendo? A gente era tido no mercado como, olha, ela é muito durona, ela é agressiva, né? E aí eu tinha essa preocupação sempre com esse feedback de que eu me posicionava e as pessoas às vezes ficavam até com medo de mim. E aí eu dizia, não, eu preciso melhorar isso. E uma pessoa comentou comigo sobre um curso, um MBA, que se chama Desenvolvimento Humano de Gestores, e aí eu acabei fazendo esse MBA na FGV,
que foi, para mim, um momento chave. E, atrelado a isso, a Marche também contratou um coach para mim, que foi um momento incrível de autodescobrimento, e também de entender que a gente precisa, muito mais do que se conhecer, tentar conhecer o nosso interlocutor, tentar exercitar essa questão da empatia, que eu já falei aqui algumas vezes, e adequar a nossa comunicação. Então, a partir do momento que você adequa a sua comunicação e que você é muito transparente, que eu acho que é uma característica forte minha, eu sou uma pessoa transparente, direta, a gente acaba conquistando a confiança das pessoas e liderando de uma maneira muito natural. Existem dificuldades, obviamente, porque a liderança ela é uma coisa que toda hora passa por transformação. A gente lidera pessoas diferentes, de culturas diferentes, idades diferentes. Então, é sempre desafiador, sim, é uma busca constante por transformação, mas o autoconhecimento e o conhecimento do outro, e saber que as pessoas, elas são ser humano, ser humanos como a gente, e elas querem e não querem ter algumas experiências. Então, se a gente entender que eu não devo fazer para o outro o que eu não quero para mim, as relações acabam ficando muito mais simples. Com certeza. Eu acho que isso também trazer isso é bem difícil, né? Hoje em dia, né? Falar o que é ser um bom gestor, né? Isso acaba também sendo um desafio. E muito do que você falou, porque às vezes você se posicionar, parece que você é uma pessoa agressiva, né? Mas não é, você só está se posicionando. Então, assim, é muito difícil, as pessoas pré-julgam muito isso, né? Então, você conseguir trabalhar isso e conseguir passar isso para outras pessoas também é muito importante, porque nem sempre a gente tem esse estalo sozinho, né? É difícil. E eu acho que o grande desafio, Mari, é ser humano. Uhum. Antigamente a gente dizia, porque essa é a minha persona corporativa e essa é a minha persona pessoal. Não existe uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa. O indivíduo, ele é único. No ambiente corporativo, ele tem que se adequar. E a partir do momento que a gente entender que o indivíduo é único, que as pessoas, elas estão no trabalho para entregar o seu melhor e que elas também têm problemas. Então, a gente, como líder, tem que saber que o nosso funcionário também fica triste, que o nosso colega também briga com a esposa ou com o marido, que também tem um filho que fica doente, o cano na casa dele também arrebenta. Então, somos todos pessoas, cada um vivendo desafios, às vezes parecidos, às vezes diferentes, mas desafios. Então, as pessoas, elas estão trabalhando e elas se separam, e elas têm filhos, e elas perdem seus pais, e nós temos que saber que isso tudo faz parte daquele ser humano, que também é um profissional. E é interessante também você falar isso, porque antes no escritório você às vezes via a pessoa um pouco, agora às vezes a gente acaba nem se vendo, né? Vai falando só às vezes nem por vídeo, nem liga a câmera, enfim. Então a gente perde muitas vezes essa sensibilidade, né, do que está acontecendo de fato com as pessoas, né? E é importante a gente reservar um tempo, um espaço para saber se está tudo bem, enfim, para a pessoa conversar um pouco, porque às vezes ela só precisa de uma conversa, né, assim, se abrir um pouco, enfim, então acho que são coisas que às vezes a gente não dá tanto valor, né, mas a gente tem que sempre ter isso em mente, né, e é o que você falou, exercitar o que a gente gostaria que fizessem com a gente, né. Todos os dias, quando eu acordo e me sento aqui nessa cadeira ou na do escritório, eu sempre penso que eu quero que todos os meus colegas da Marche, de fora da Marche, eles não olhem para mim me achando um ser inatingível pela posição que eu ocupo. Eu quero que eles saibam que eu sou uma pessoa, que eu também tenho dias difíceis e que eu estou aqui para ajudar, usar às vezes o título que eu tenho para resolver os problemas, mas eu também tenho problemas como todo mundo. Se você dissesse qual o legado que você quer deixar para o mercado de seguros e para as pessoas, que o mundo corporativo, ele seja, além de corporativo, também humano.
Eu acho que isso em todas as esferas, né, Dudu, assim, e é o que você falou, né, uma pessoa não é excelente em casa e no trabalho ela é ruim, né, então você acaba levando características para os dois lugares, né, e acho que quando você consegue evoluir em um, você evolui para a vida, né, com todo mundo, e acho que isso é muito legal, e às vezes a gente fica fazendo tantas coisas, né, assim, estudando tanto e não olha um pouco para essa parte, né? Então, eu acho que esse equilíbrio também é muito importante a gente ter, né? E a gente, só que a gente vai atingindo isso quando a gente vai ficando mais velho, né? Quando a gente é mais novo, a gente acaba não dando tanta importância, né? A gente Mas acaba tem que ter levando. alguma coisa boa em ficar mais velho, né, Mari? Não, mas é super engraçado isso. Eu sempre falo para as pessoas assim que a gente trabalha junto, eu falo, olha, o que eu não gosto é ver alguém falando mal, assim, da empresa ou de alguém. Acho que é tão ruim isso, porque é como se todo mundo fosse filho, né? E você tem vários filhos, você quer eles sempre bem, né? Óbvio que um filho é diferente do outro, né? Ou você pode, às vezes, né, dar uma bronca, o outro você tem que falar com um pouco mais de cautela, enfim. Mas eu sempre falo isso. E aí acho que é o que você falou, né? Ter esse sentimento de coletivo, essa empatia, eu acho que é muito importante, por mais que a gente acaba, no momento, a gente é muito ali focada, resultado, mas a gente tem que ver que as pessoas são humanas e respeitar os limites, né? Acho que é uma das coisas que a gente conseguiu observar bastante. Eu vejo bastante, às vezes, algumas matérias, esses dias eu vi até acho que lá no Reino Unido eles estavam querendo desligar o Wi-Fi das pessoas porque elas não estavam desconectando. Aí eu falei assim, então, mas a gente tem que, então, fazer com que as pessoas tenham disciplina, e que elas façam outras coisas, entendeu? Não, sabe assim, você não tem que exigir alguma coisa, acho que você tem que dar ferramentas, dar exemplos, né? E eu falo assim, por mim, essa questão da pandemia, trabalhando em casa, meu marido falava, eu moro sozinho, né? Porque você fica trabalhando até 10 horas da noite. E isso não é saudável, de fato, para ninguém, né? Eu falava, tá bom, é que eu não tenho outra coisa para fazer, então eu fico aqui trabalhando. Enfim, só que a gente não pode ficar nessa espiral, né? A gente precisa ter um tempo para a gente, né? Enfim, aí cada um descobre o que gosta de fazer, enfim, vai fazer alguma coisa, mas acho que a gente ter essa disciplina e esse compromisso com a gente mesmo também é importante, né? Não ficar, a vida não é só trabalho também, então acho que esse equilíbrio é bem importante da gente trazer, e eu acho que fica uma lição, assim, para as pessoas também refletirem um pouco sobre isso, né? O mundo precisa também, não é só trabalho, né? A gente precisa dar atenção para as pessoas, exercitar esse lado humano, como você mencionou, porque isso é muito importante, né? Porque senão as pessoas veem você como uma entidade, né? Se você não trata ninguém, não se preocupa, enfim. Então, eu acho que elas saberem que você está lá, está cuidando, está preocupado, acho que isso às vezes é o que importa, né? Só o que elas querem. Então, eu falo que tem cada pessoa a gente tem que aprender a analisar, né? Cada pessoa ela é agradada de um jeito, né? Algumas pessoas às vezes com atenção, outras com presente, né? Enfim, cada pessoa tem um perfil. E aí quando a gente consegue identificar cada um, a gente consegue trabalhar melhor e não julgar, né? E aceitar melhor cada um com a sua personalidade. Mas, assim, eu acho que tudo que você falou, assim, eu concordo plenamente, não tenho nada que eu não endosso, não assino embaixo, assim, acho que eu também sou uma pessoa super ansiosa, tenho dificuldade de me concentrar, todo mundo fala isso, às vezes eu falo, olha, eu não tô com a câmera ligada porque eu tô atendendo uma outra ligação ouvindo, às vezes eu falo com duas pessoas ao mesmo tempo, mas isso não é saudável, né, então a gente tem que impor alguns limites, mas a gente tem que se autoconhecer para isso, né? Então acho que isso é bem importante, como você falou, tem cursos, tem livros, acho que tem bastante coisas que a gente pode adotar em relação a isso. E tem algum livro que você indique para a gente, que você acha que é legal, que você entende que foi muito bom para você? Olha, Mari, eu leio bastante, mas eu confesso que quando eu estou fora do ambiente de negócios, eu leio muitas coisas muito fora do ambiente de negócios. Então, o livro recente que eu li e gostei muito foi o livro da Michelle Obama. Li também o livro sobre os últimos melhores dias da minha vida, do Gilberto Menstein, que também foi muito interessante, uma lição de vida. Mas eu confesso que eu leio muito mais fora do mundo corporativo, porque como eu tenho essa constância, essa agitação no trabalho,
Eu dedico bastante o meu tempo livre para o ócio, para eu poder recuperar as minhas energias. Mas eu acho que isso faz com que a gente também, nessas leituras, a gente encontre muito mais exemplos, assim, né, do que às vezes lendo uma coisa tão focada, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente conseguir observar em coisas que não são do trabalho, você enxergar ali uma situação e você replicar ou não replicar, né? Se for um exemplo negativo, e estar sempre atento, né? Eu brinco que eu sempre falo, assim, a gente tem que sempre se autoavaliar e falar, olha, o que eu poderia fazer melhor hoje, né? O que eu fiz hoje que não foi legal e que, enfim, estou arrependida. Enfim, eu acho que isso é sempre importante, a gente não esperar o final do ano. A gente não esperar o final do ano lá para falar, olha, eu preciso me redimir, né? Acho que uma dica legal que eu aprendi com o meu coach, e eu daria para todo mundo, é a meditação. Né? Temos vários apps de meditação guiada, então a gente não precisa começar grande, dá para começar pequeno, com 3 minutos, 5 minutos, mas a meditação faz muita diferença, a questão da respiração, para a gente prestar atenção nisso, até quando a gente fala, não engolir as palavras de tanta ansiedade, a gente se acalmar no momento de nervosismo. Então, a minha dica para vocês aqui fica a meditação. Ah, que legal. O equilíbrio, e eu acho que eu vou seguir essa dica aí, porque é bem legal mesmo, principalmente para pessoas que são meio ansiosas, assim, ter um tempinho, né, para dar uma relaxada, eu acho que é bem legal. Duda, muito obrigada, assim, gostei muito do nosso bate-papo. Você quer deixar algum recado aqui para todo mundo que está ouvindo a gente? Mari, eu queria agradecer demais pelo seu convite. Eu fiquei muito feliz, como eu disse no começo. Para mim é um prazer muito grande contar um pouco do que eu vivi ao longo desses anos todos no mundo corporativo. Me sinto muito energizada. Esse tipo de conversa me faz ter vontade de fazer muito mais e seguir contribuindo. Quero me deixar aqui à disposição. Eu estou no LinkedIn, vocês conseguem me achar fácil. Estou à disposição para apoiar como mentoria, como o que as pessoas julgarem necessário. Sintam-se à vontade para me procurar, para bater um papo. Vai ser um prazer falar com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Tuta, pela disponibilidade. Como eu falei, né, você é um exemplo. Acho que ter passado por todas essas transições aí, que quando a gente olha, a gente acha que às vezes nosso mercado é um pouco atrasado, mas, né, a gente vê aqui que não, né, a gente está evoluindo, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente está, para a gente continuar, não desanimar, né, porque às vezes a gente vê alguma situação, a gente fala, isso aqui vai sempre acontecer, às vezes uma pessoa fala, eu nunca vou ser promovida porque o ambiente que eu estou é machista, ou majoritariamente masculino, então eu não vou ter uma chance. Assim, não desistir, é o que você falou, ter resiliência, continuar acreditando, buscar outras alternativas, não se vitimizar, acho que isso é importante, e aí a gente está aqui também, eu também estou super aberta, quem quiser conversar, estou super à disposição, mesmo que seja às vezes uma reunião para, sei lá, às vezes a pessoa quer algum direcionamento, né, enfim, tirar alguma dúvida, uma opinião diferente, né, neutra de alguma situação, eu acho que é legal a gente sempre dar esse apoio, principalmente porque tem muitas pessoas começando que, às vezes, elas acabam não se enxergando, né, às vezes nos líderes que tem na empresa, então, acho que a gente trazer pessoas, seguradora, corretora, de todos os mercados, enfim, com histórias diferentes, acho que é bem legal e traz essa oportunidade das pessoas também poderem acessar a gente, né? É isso, e eu queria agradecer ao CQCS por esse espaço super importante, ajudar as mulheres aí a falarem sobre a história delas, né, as conquistas que a gente vem realizando, e conte com a gente.